Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Teus, beleza? Coertricolor, na verdade, Coertricolor, beleza? Quem fala com vocês é o Teus. Pessoal, no vídeo de hoje, na verdade vai ser vídeo, né? Hoje, geralmente o café é uma livezinha, a gente está alinhando isso, então algumas dessa semana vão ser gravadas, como as de hoje, e talvez a gente consiga fazer uma live mais cedo, mas não vai ser mais às 9 horas, isso é certo, beleza? E pessoal, hoje eu queria falar um pouco, hoje vai ser até mais rápido, eu queria falar um pouco sobre o jogo entre Fluminense e Botafogo. E antes de tudo, dos meus pitacos, das minhas opiniões, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha, é, assina, clica aqui na descrição, no primeiro link que vai estar aqui na descrição, que você pode conhecer a loja aqui que a gente tem, beleza? Com o canal, que é a Teu Design, que é a minha loja. Lá você pode comprar um produto, seja para decoração, um copo, uma caneca, enfim, para dar de presente para aquela pessoa que você gosta, beleza? E galera, seguinte, vamos lá. Fluminense perdeu 8 jogos seguidos para o Botafogo. Eu não tenho que falar o quanto que isso é absurdo. O Botafogo é um time que consegue a proeza de ser freguês de todos os times do Campeonato Carioca, todos os grandes. É freguês do Fluminense, é freguês do Flamengo, é freguês do Vasco. E o Fluminense parece que está fazendo um esforço absurdo para conseguir ter essa freguesia contra o Botafogo. Eu acho que nunca na história o Botafogo conseguiu ficar 8 jogos, 9 jogos seguidos. É, e o Fluminense, na verdade, conseguiu ficar 9 jogos seguidos sem vencer o Botafogo. Eu acho que isso nunca aconteceu. O Botafogo, historicamente, é um freguês do Fluminense. Desde que foi inventado o clássico vovô, o Fluminense sempre foi uma pedra no sapato do Botafogo. Acho que nem chegou a ser uma pedra no sapato, né? Acho que perto era do Fluminense, o Botafogo não chegou nem a ter sapato, né? Já pisava só nas pedras. É um absurdo. E não só por ser o Botafogo, até porque o Botafogo recentemente tem um time melhor do que tem historicamente, né? Do que teve recentemente nesse século, mas qualquer clássico, o Fluminense estava com essa mania de ficar perdendo contra o Vasco também. Aí conseguiu, né, parar com isso. Agora os jogos com o Vasco são muito mais equilibrados. A maioria das vezes o Fluminense até ganha. Mas agora parece que pegou essa neura com o Botafogo. E eu não consigo entender por quê. Porque até no jogo, não só. Porque é uma coisa que ela se leva não só no estádio do Botafogo, que já seria absurdo, mas a gente até entenderia, né? Pô, o Fluminense só não consegue ganhar lá, porque é a grama sintética, apesar do Fluminense só não. Até hoje não conseguiu ganhar lá com a grama sintética, né? Diferente. Mas até no Maracanã, o Fluminense tem sentido dificuldade. Que absurdo, o Fluminense não tem conseguido vencer o Botafogo nem no Maracanã. Isso é um absurdo. Eu acho que tem que aumentar, triplicar o bicho, jogar com mais seriedade, jogar com mais vontade. Ah, pô, o Fluminense perde muito, sei lá, em velocidade com o Botafogo. Cara, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fechar mais o meio-campo, botar 4 meio-campos com os 4 defensores lá, vamos botar eles para não subir tanto, porque nesse jogo agora, né? Esse jogo agora contra o Botafogo, toda hora o lado esquerdo do Fluminense, o lado direito do Botafogo, ficava disponível. Tinha uma avenida ali, pelo menos uns 4 ou 5 lances. Tinha um jogador do Botafogo com a bola ali, podia fazer o que quisesse, podia ir até o fundo para cruzar, podia cruzar antes, podia. Não precisava nem driblar, né? Falar que podia ir driblando, mas para driblar você tem que ter um oponente ali, né? E não tinha. Toda hora tava vazio, parecia que o Fluminense estava jogando com um a menos. E quando chegava na frente, né, do ataque, o Fluminense não tinha jogadores ali para poder construir uma jogada direito. Nessas horas, eu acho que falta ter um jogador que chuta de fora, que arrisca de longe, porque numa dessas você consegue um escanteio, você consegue, enfim, uma jogada diferente. E falando em escanteio, inclusive, o senhor Fábio, cara, acho que ele já é inteligente o suficiente para saber que a regra já está rolando já há um tempo, né? O Fábio fica quase 13 segundos, 14 com a bola na mão e simplesmente vai lá e toma a punição, né, de sofrer o escanteio, porque ficou mais de 8 segundos. É inacreditável. Foi sorte o Fluminense não tomar gol ali naquele momento, principalmente porque a bola parada do Fluminense é ruim, mas quando tem bola parada contra o Fluminense, consegue ser
tão ruim quanto, porque, sei lá, parece que o time também não sabe marcar nesse momento, é inacreditável. Mas enfim, o Fluminense jogou muito mal no primeiro tempo, Renato foi muito mal no segundo, além disso aconteceram coisas que beiram o inacreditável. Vamos lá, Renato não mexeu, não substituiu, continuou com o mesmo time fraco do primeiro tempo, mas além disso teve uma coisa que foi o pênalti, né? Um pênalti não marcado em cima do Arias. Na hora que eu vi o pênalti, eu falei, cara, o juiz poderia dar pênalti. Assim como ele poderia não dar. Acho que não foi tão escancarado, igual quando o juiz não, no último jogo ele foi puxado. Desculpe, gente, quanto no último jogo que ele foi puxado o Arias. Só que, tô tentando aqui pegar o lance, o jogador do Botafogo, ele faz isso já praticamente no último minuto do jogo. No último minuto, foi no último minuto, que depois logo em seguida saiu o gol do Botafogo, né, no finalzinho. Mas, cadê? Que achei. Vou colocar aqui pra vocês verem. Só um minutinho, só um minutinho. Ué, gente, cadê o lance? Pô, já baixou o lance que 2 vezes não quer ir. Vou dar um outro jeito aqui. Pera aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse lance aqui não tá bom, não tá dando pra ver direito. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil. Calma aí que eu vou. Caraca, é muita propaganda no site da Globo, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Achei. Pera aí, agora vai. Show, vamos lá. Tá, agora vai. Vou colocar aqui pra vocês verem. Agora vai subir. Prontinho. Tá subindo aí na tela. Cara, olha isso. Olha isso. Todo respeito, cara. Na hora eu falei, pô, se não dá pênalti não é tão absurdo também, mas podia dar pênalti. Cara, o jogador assume o risco e ele chega com. Ele dá uma trombada nas costas do Arias. Se fosse. Se fosse uma partida. Se fosse uma partida, não. Se fosse no meio de campo, o juiz teria dado falta. Então nada justifica ele não dar falta aqui, não dar o pênalti. E também nada justifica o VAR não chamar. Mas na hora eu ainda tava assim, pô, não, o cargo não foi tão pesado, de repente não foi o suficiente. Mas no dia seguinte, eu vi esse pênalti aqui marcado no jogo contra o Flamengo e Corinthians. Para mim foi muito menos pênalti do que o que aconteceu no jogo do Fluminense. E o pênalti foi dado. Então, cara, os caras não têm critério nenhum. Parece que é uma má vontade absurda e simplesmente, enfim, não dá para entender. Mas enfim, galera, eu quero a opinião de vocês sobre esse pênalti, se foi pênalti. Pênalti, eu acho que independente de tudo, de ter sido pênalti ou não, o Fluminense não jogou nada, não jogou para vencer. O Fluminense em nenhum momento mereceu vencer a partida. Não jogou como time grande, que foi uma coisa que o Renato prometeu. Enfim, acho que tem muita coisa para melhorar, mas tenho fé, o Fluminense vai melhorar. Próximo jogo é contra a Aparecidense, tem que vencer e convencer. E além disso, é, no sábado, se eu não me engano, tem Fluminense Esporte. Tem que ganhar de qualquer jeito. Os resultados não foram bons pra gente, a gente caiu da terceira para a quinta colocação. Então, se a gente não acordar, a gente vai acabar saindo do G6, beleza? Não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo, é muito importante pra gente. Contribua aqui com o canal. Enfim, está sempre aí, está sempre aí junto com a gente nesse canal que só tende a crescer. Valeu, galera. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.
Vamos ver durante a semana o que a gente vai fazer. Valeu, tamo junto, valeu, falou e